Fala galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês algumas técnicas de chute para o segundo dia de prova do Enem para maximizar a sua chance de acerto nas questões que você não sabe resolver de matemática e de ciências da natureza. São técnicas de chute extremamente eficientes, então elas valem muito mais a pena você utilizar elas do que você chutar cego ali, sem você saber realmente escolher uma alternativa aleatória. Então você aumenta a sua chance de acerto com essas técnicas de chute. E é importante você ir para a prova com essas técnicas justamente porque vão ter questões que você não vai conseguir resolver. Pode ser que você fique sem tempo no final e tenha que chutar algumas questões, então é interessante que você leve essas técnicas com você ali para a prova do segundo dia do Enem, tá? E um ponto bem importante, galera, não é para você sair chutando todas as questões, aplicando técnica de chute em todas as questões. Você primeiro tenta resolver pelo método clássico, para depois, caso você não consiga, você deixa a questão para voltar no final da prova, e mesmo assim, se você não conseguir, você aplica a técnica de chute, tá? Então, tenta resolver a questão primeiro com os seus conhecimentos. Elas maximizam a sua chance de acerto no chute, mas nada melhor do que você resolver a questão com o seu próprio conhecimento, né? Que você consegue ali ter uma assertividade ainda maior para conseguir realmente acertar a questão, sabe? Então, galera, antes da gente falar das técnicas de chute, eu tenho um pedido muito importante para fazer para vocês. A gente está quase chegando nos 100 mil inscritos, eu quero ver se a gente consegue chegar até a prova do Enem. Então, se você não é inscrito, me ajuda, por favor, é um grande objetivo que eu tenho chegar nos 100 mil inscritos. Então, se inscreve no canal, deixa o like, comenta para ajudar no engajamento, comenta muito, sabe? Ajuda bastante no engajamento. Então, eu tô fazendo esse trabalho aqui de graça para vocês. Já postei vários vídeos essa semana, vídeo de macete de matemática, macete de ciências da natureza para você conseguir acertar mais questões, estratégia para o segundo dia do Enem. Então, galera, por favor, deixa o like, se inscreve no canal, tem muito conteúdo bom para te ajudar aqui. Então, se você quiser revisar os macetes antes da prova, eu recomendo demais, porque são macetes que podem fazer com que você acerte muito mais questões lá no dia também. Então, tô fazendo esse conteúdo de graça aqui para vocês. Única contrapartida que eu peço é se inscreve, deixa o like, comenta, me ajuda a chegar aí nos 100 mil inscritos, tá certo, pessoal? Outro ponto bem importante, galera, eu vou abrir vagas para o Protocolo Enem, para minha plataforma, na semana que vem. Então eu vou deixar o link da lista de espera do grupo de WhatsApp aqui na descrição. Vai ter um desconto, uma condição muito especial para quem quiser o nosso acompanhamento para o Enem de 2025, tá? Então, como é que funciona a plataforma do Protocolo Enem? Vocês têm acesso a aulas dos padrões de questão da prova do Enem, mostrando todas as técnicas de resolução e aquelas questões que sempre se repetem na prova, mostrando os raciocínios, ensinando o conteúdo na prática para vocês. Inclusive, uma das professoras é a aluna que gabaritou a prova de Ciência de Natureza do último ano, então ela ensina todos os raciocínios que ela teve para acertar 45 das 45 questões. Isso ajuda muito a você conseguir se desenvolver melhor, a conseguir realmente dominar a matéria na prática. E, além disso, você tem o meu acompanhamento ao longo do ano. Então, um grupo de WhatsApp com dúvidas comigo, tem mentorias coletivas ali ao longo do ano. Então, a gente traça todo um plano de estudos para que você também consiga ser aprovado de forma rápida, assim como eu fui, como eu consegui a minha aprovação em medicina na UFRJ, direto do meu ensino médio, evoluí mais de 50 acertos em menos de um ano de preparação e já tive vários alunos aprovados, medicina UFMG, medicina UFRJ, medicina USP, ao longo desses anos que eu trabalho aí com o Enem, com o vestibular. Então, caso você se interesse, o link da lista de espera do Protocolo Enem com a melhor condição do ano, que vai ser liberada na semana que vem, no pós-Enem, vai estar aqui na descrição. Com certeza vai te ajudar muito caso você tenha que se preparar para o Enem de 2025, tá certo? Então, vamos embora mostrar para vocês agora as técnicas de chute. Galera, primeiro, são várias técnicas diferentes que eu vou trazer aqui, mas a primeira de todas é uma que eu acredito que é a que mais maximiza a sua chance de acerto, tá? Então essa eu considero a melhor técnica de chute. Por que que é a melhor técnica de chute? Porque você leva em consideração as pegadinhas que o elaborador da questão pode ter colocado para o aluno cair. Então você analisa os distratores da questão, né? Então a pegadinha, o que o elaborador da questão colocou para o aluno errar, para justamente você encontrar a alternativa correta. Então, nessa questão aqui, se vocês quiserem resolver antes, pode tentar aí. Nessa questão aqui, o que que acontece? Ele fala aqui que cuja tensão de ruptura seja 25% superior à tensão máxima calculada nas seguintes condições. Basicamente, você, nessa questão, precisa calcular a tensão máxima, né? Então, a tensão máxima de ruptura, vou colocar aqui tensão máxima, e depois de você calcular a tensão máxima, você tem que adicionar 25% a mais. Então, você teria que multiplicar por 1,25, né? Então, 1,25 da tensão máxima seria a resposta. Então, se você calcular só a tensão máxima e
ter aqui alguma alternativa que fosse a tensão máxima e você marcasse aquilo, ia estar errado, porque tem que ser 25% maior que a tensão máxima, o valor que ele pede aqui, a tensão de ruptura da corda, né? Então você teria que adicionar esses 25%. Então, sabendo disso, sabendo que muito provavelmente eles colocaram alguma pegadinha para a galera que só calculou a tensão máxima aqui nessa questão, a gente vai verificar qual dessas alternativas ela tem uma opção com mais de 25% do valor dela. Por que com mais de 25%? Porque com certeza eles colocaram alguma alternativa para o candidato errar, para o aluno errar, sabe? E vai ter alguma alternativa, né, que vai ser mais de 25% dessa alternativa que eles colocaram para o aluno errar, e essa vai ser a correta, né? Então, o aluno acha a tensão máxima, marca aqui nas alternativas essa tensão máxima, acaba errando, sendo que ele esqueceu que precisava aumentar em 25%. Então, vamos ver aqui nas alternativas se tem essa possibilidade. Então, a gente tem que multiplicar por 1,25 cada um desses números aqui das alternativas. Então, 120 newton multiplicado por 1,25. Como é que você faria isso? Quanto é 25% de 120? A gente calcula 25% como sendo 1/4. Então, 25% de 120 é a mesma coisa que 120 dividido por 4. Quanto é 120 dividido por 4? 30, porque 30 vezes 4 é 120. Então, a gente tem que calcular 120 mais 30. 120 mais 30, a gente vai ter 150. Então, tem alguma alternativa aqui como 150? Não tem. Então, a gente já elimina o 120. Por quê? Porque, com certeza, tem uma pegadinha aqui, né? Vai ter a alternativa que é a tensão máxima. 300. 300 mais 25%. Quanto é 300 dividido por 4? Vamos fazer aqui. 300 dividido por 4. Isso daqui vai dar 7, né? 2, 20, 75. 375. Tem alguma alternativa que dê 375? Não tem. Então a gente já elimina. 360 dividido por 4. Quanto que vai dar isso daqui? 360, 36, 9, 0, 0, 0. Então 90. Vamos adicionar 90 a 360. 360 mais 90 vai dar 450, né? Então 360 mais 90, fazendo essa continha, vai ter 450. Tem alguma opção de 450 aqui? Tem. 450. Tá aqui, letra D, 450. Então tem uma opção aqui, tá? Então a gente já poderia marcar essa, sabe? Mas vamos ver aqui no 450. Quanto é 25% de 450? A gente divide aqui, né? Isso daqui vai dar 112, 112 é alguma coisa. 450 mais 112 vai dar 562, sabe? Então não tem essa alternativa. Então a gente já elimina o 900 também, que ele não vai ter outra alternativa ali como pegadinha. Então muito provavelmente a resposta é letra D. Por quê? Porque a pessoa, né, a pessoa que fez essa questão corretamente, ela provavelmente calculou a tensão máxima, né, da corda, que é 360, só que ela esqueceu de adicionar os 25%. Os 25% a gente calculou que é 90. Então, a gente pegando 360 e aumentando para 90, a gente acha o 450. Então, a gente procura qual que é a pegadinha que o elaborador da questão colocou e, a partir dessa pegadinha, a gente consegue acertar a questão, né? Porque a gente pega, por exemplo, o dado que ele deixou aqui de 25% e consegue resolver numa boa. Adicionando 25%, acha o 450, que é a resposta. Agora, mais uma questão, né? Essa eu acho um pouco mais simples para vocês verem isso na prática. O que a gente tem nessa questão? Se vocês quiserem resolver aí, tenta resolver, beleza? O que tem nessa questão, cara? Ele fala aqui no enunciado... Ele fala aqui no enunciado que é necessário haver uma distância de 10 centímetros entre os canos soldados e o cano de raio maior. Então, o que isso significa na prática, né? Ele quer que a gente descubra esse raio R, né? E teria que adicionar esses 10 centímetros no final. Você percebe que muita gente vai esquecer de adicionar esses 10 centímetros, então eles vão achar o valor, né, um valor X aqui, né, eles vão achar um valor X, só que eles vão esquecer de somar o 10 que ele fala aqui na questão, que é esse 10 aqui. Então, com certeza, tem alguma pegadinha para essa galera que esquece de somar o 10, tá? Então, vamos ver aqui nas alternativas. 64. 64 mais 10, 74. Então, a pessoa, às vezes, ela achou que o raio é 64 e esqueceu de somar o 10. Então, nesse caso, a pessoa acabou errando a questão. Então, a gente já tira o 64, né? Porque o valor ele teria que ser mais 10 do que o que a gente tem aqui. 65,5 mais 10, 75,5. Não tem nenhuma alternativa como 75,5 aqui, então provavelmente não é, porque essa seria ali uma possível pegadinha. 74 mais 10, daria 84, né? Mas o 74 a gente viu que ele seria somado ali de 10 do 64, ele daria aí esse valor, e aí acaba que ele tem relação direta com esse 10 que a gente achou aqui, beleza?
Então, 74 está ali na ideia, pode ser uma das respostas. 81 mais 10. 81 mais 10 vai dar 91, né? Então a gente tira o 81 aqui também, né? Porque 81 mais 10 dá exatamente 91. Então a gente fica entre duas alternativas, entre o 74 e o 91, sabe? Por quê? Por que entre duas alternativas? Porque a pessoa, né, ela achou o valor aqui, ela achou esse valor x, só que ela esqueceu de somar o 10 que o enunciado da questão fala. Então, provavelmente esse x é uma pegadinha. É uma pegadinha que tem na questão. No caso, poderia ser esse 64 ou esse 81. E aí a gente escolhe entre esses dois. Já tem 50% de chance de acertar. Eu escolheria letra C, resposta 74. Tem como fazer essa questão por lógica também. No vídeo dos macetes de matemática, eu ensino a resolver essa questão por lógica, sem ter que saber a fórmula do triângulo equilátero, que seria o necessário para você resolver essa questão da forma correta, sabe? Então, eu ensino lá no vídeo dos macetes a resolver essa questão por lógica, chegar exatamente nesse 74 só por lógica, sem ter que ficar fazendo fórmula, sem nada disso, tá certo? Então, vocês viram aí esse macete consiste em você verificar qual que é a pegadinha da questão, qual que é a pegadinha que o elaborador da questão colocou para os alunos caírem, e sabendo dessa pegadinha, a gente vê exatamente como que não cai nessa pegadinha, né? Nesse caso aqui é somando 10, na outra é somando 25%, a gente vê como que não cai nessa pegadinha, e baseado nas alternativas, a gente acha ali a possível alternativa correta, tá bom? Então uma técnica de chute bem interessante para você ter, e que ela geralmente, na maior parte dos casos, dá certo. Então é uma técnica de chute de alta assertividade. Então vamos agora para outra técnica de chute. Essa daqui é mais simples, é mais tranquila para vocês entenderem. Digamos que você viu essa questão, não consegue resolver, está no final da prova, precisa chutar. O que você vai fazer nessa técnica de chute, cara? Você vai verificar o que tem de mais coincidente entre as alternativas. Quais alternativas que têm mais coisas iguais, né? Então, como que isso se dá na prática? Você vê aqui que a A fala aceleração T1 igual a 0, T2 igual a 200. Na B fala aceleração T1 igual a 0, T2 igual a 200. Então você vê que esses dois aqui estão iguais. Eles estão iguais, né? Vamos ver nos outros. Aceleração T1 igual a 0, T2 igual a 600. Então essa daqui já está diferente. T1 560, T2 igual a 0. Está diferente também. T1 igual a 640, T2 igual a 0. Então você elimina essas daqui. Por quê? Porque essas duas provavelmente são a correta porque elas têm mais coisas em comum. Então, por que isso seria o correto? Porque muitas vezes a pessoa ela acha o mesmo valor, só que ela acaba errando nessa segunda parte da questão. E aí, para resolver, a gente consegue resolver, chegar no gabarito dessa questão com essa mesma técnica. Então, olha só, nessa segunda parte, dá T1 igual a 600 e T2 igual a 0. Ó, nesse outro aqui, tá falando, vou colocar outra cor, T1 1400, T2 igual a 0. Vamos ver se tem alguma outra alternativa que é igual a algum desses valores. T1 igual a 600 e T2 igual a 0. Então você vê que está igual à letra A. Está igual à letra A aqui. Beleza? Vamos ver se tem alguma igual à letra B. T1 igual a 0, T2 igual a 960, T1 igual a 0 e T2 igual a 1040. Não tem nenhuma igual à alternativa B. Então a gente elimina a letra B, fica com a letra A. Pronto, chegou na resposta, sem ter que calcular, só com técnica de chute. Resposta letra A, gabarito letra A. Por quê? Porque é que tem mais coisas em comum com outras alternativas. E a lógica por trás disso? Muito provavelmente algumas pessoas elas acharam esse valor aqui correto, então elas ficariam entre duas alternativas, e algumas pessoas acharam esse valor aqui correto. Erraram aqui, mas acharam esse valor aqui correto. Aí eles vão ficar entre duas alternativas, né? E aí a resposta letra A, que conjuga aí esses dois valores que tem mais em comum, que são mais comuns às alternativas, tá bom? Então fazer outra questão com vocês para mostrar isso, né? Então olha essa questão, que gigante. Cara, dá para fazer por esse mesmo método, questãozinha de física aí. Como é que a gente vai fazer aqui? Vamos ver quais que tem em comum. Tenta resolver pelo método, para você ver como que isso se dá na prática. Ó, 4.1, cara, o 4.1, ele tem alguma coisa em comum aqui? Não tem nenhuma alternativa que tem 4.1, né? O 8.2 tem igual. 8.2 na B e na D. 1.23 tem igual na C e na E. Aí você fica entre essas quatro, você já elimina o 4.1, né? Agora vamos ver qual que é a segunda parte, né? Qual que é essa segunda parte, ela tem em comum entre os dois. Então vamos lá. 10 a menos 2, né? 10 a menos 2 você vê tanto na A quanto na B, beleza? Agora vamos ver se tem em comum nessas. Nessas daqui você não tem nada em comum. 10 a menos 1, 10 a quarta, 10 a quinta. Você vê que é igual entre essas duas. Então essa alternativa, a letra B, é a que mais tem coisa em comum com as outras alternativas. Então, resposta letra B. Gabarito letra B dessa questão.
técnica de chute, resolvi. Não precisei ler esse texto, não precisei ficar fazendo contas malucas, sabe? Eu só vi o que tinha mais em comum entre as alternativas. E a letra B é a que justamente tinha um valor em comum aqui, né? E tinha um valor em comum aqui. Então, muito provavelmente, ela é a correta, sabe? E ainda tem uma questão da proporção, né? Que o 4.1 da A, você multiplicando 4.1 por 2, às vezes a pessoa esqueceu de multiplicar por 2, daria o 8.2, sabe? Então, tem essa questão também da possibilidade da pessoa ela ter esquecido de multiplicar por 2 e a resposta ser letra B. Então, aí, técnica de chute para vocês. Agora, mais uma para a gente ver, né? Essa é um pouco diferente. A gente vai olhar só para as alternativas, tá? Não vai ler o texto, não. Vamos ver qual que é a que tem mais coisa em comum. Vocês veem que todas têm o LF. Todas têm o LF, né? Agora, vamos ver quais que tem algum número em comum. Você vê que a 2 não tem 2 LF aqui. A 4 tem 4 LF aqui. Tem 4 aqui na B e tem 4 aqui na D também, tá? Então, tem 2 com 4. Aqui na C não tem nada. Na E é 8 LF. Então você fica entre duas. Você já elimina as outras e fica entre duas, né? Qual que você vai marcar? Eu marcaria D. Por que eu marcaria D? Porque você vê que aqui tem 3 números que são positivos. E só tem 3 números que são, né, inteiros, né? Digamos assim, que eles são, não são frações. Não frações. E aqui a gente tem números que são frações. Se tem 3 números que não são frações, então provavelmente a resposta vai ser um número que também não é fração. Então eu vi que o 4 se repete nos dois, né? Então eu vou de letra D, que é a que tem mais coisas em comum ali com as demais alternativas e ficaria ali como a resposta. A resposta realmente é a letra D, tá bom? Então, mais uma técnica de chute aqui para vocês. Essa daqui é um pouco diferente, galera. Então essa técnica de chute, ela é da proporção. Então você vai ver se algumas alternativas elas têm proporção entre si. Nesse caso aqui, você vê que o 33.4 é metade do 66.8. Então, se você multiplicar o 33.4 por 66.8, por 2, se você multiplicar o 33.4 por 2, você vai ter 66.8, né? Então, tem uma certa proporcionalidade entre as duas. Então, às vezes, a pessoa, ela achou 66.8, esqueceu de dividir por 2, ou achou 33.4, esqueceu de multiplicar por 2. Então, a gente já fica entre essas. Vamos ver se tem alguma proporcionalidade. 89,24 vezes 2 não vai dar 534. A gente vê que tem uma proporcionalidade também com o 133,60, que 66,8 vezes 2 vai dar 133,80. Aí você já fica entre 3 alternativas, sua chance de acertar já aumenta, sabe? E a resposta é letra A, 33,4, sabe? Então já aumenta a sua possibilidade de chutar corretamente nessa questão, só olhando as alternativas sem fazer cálculo. Agora, mais uma, essa daqui eu esqueci de apagar aqui. Mas vamos lá, como é que a gente vai resolver essa questão? Essa daqui é uma outra técnica de chute. Então já mostrei para vocês, acho que 3 técnicas de chute diferentes, né? Agora a gente vai para a 4ª técnica de chute. A gente vai ver os números que eles são mais próximos entre si, tá? Então os números que eles têm uma proximidade maior. Então você vê que a diferença do 10 para o 11 é só um número. É só um número. Então a pessoa às vezes achou 10, esqueceu de somar 1, ou achou 11, esqueceu de diminuir 1, sabe? E nas outras a proximidade é maior. Então 13, a diferença é de 2 ali para o 11 e de 3 para o 10. 30, né? Tem uma diferença de 3 para o 33. Então você viu as alternativas que elas são mais próximas entre si. Aqui o 10 e o 11. E aí você vai escolher uma dessas alternativas, a resposta é a letra B, 11. Então você já aumenta em 50% a sua chance de acertar, nesse caso, essas questões, né? Então, tá em dúvida, tá no desespero, precisa chutar, vê aquelas alternativas que elas são mais próximas entre si. Por quê? Porque possivelmente o elaborador da questão colocou elas próximas ali, porque se você tiver algum errinho de conta, você vai acabar errando a questão, tá? Então vamos ver essa agora também. Qual é a massa em grama dessa escultura? Digamos que você não tem tempo para resolver, tá ali no final da prova e tal, não conseguiu resolver. Você vai ver as alternativas que elas são mais próximas entre si. Você vê aqui, você consegue perceber que o 198 e o 1296 são os mais próximos entre si. Então você já elimina 1360, você já elimina 4665, você já elimina 4860, né? Porque eles são mais longes, assim, sabe? Então eles não têm uma proximidade tão grande contra a A e a B. E a resposta, se eu não me engano, é a letra B, 1296, tá? Então você já aumenta ali a sua possibilidade de acertar em 50% só vendo aquelas alternativas que são mais próximas entre si. Agora, mais uma questãozinha, né? Mesmo macete, vamos ver as alternativas, não vamos nem ler. Essa questãozinha é um pouco difícil, sabe? É de semelhança. E a maioria dos alunos não conseguiria resolver. Vamos ver quais alternativas são mais próximas entre si. É o 2 e o 2.4, né? Então você já ficaria entre duas alternativas.
entre o 2 e o 2.4? A resposta é letra C, 2.4. Então você já aumentou a sua chance de acertar em 50%. Agora, uma outra técnica de chute, tá? Essa daqui eu recomendo que você só utilize quando você utilizou as outras e tal e não conseguiu chegar no resultado. Então, assim, essa é o último caso você utilizar, tá? Então, você tenta utilizar primeiro as que eu falei primeiro do vídeo, antes de usar essa. Nessa daqui, o que você vai fazer? Você vai eliminar os extremos, então vai eliminar a A e a B, a E, digamos assim. Nenhuma outra técnica de chute ela se aplica nessa questão. Por quê? Porque você vê que tem uma proporção de 6 em 6 nessa questão aqui específica, né? Tem uma proporção de 6 em 6. Os números, eles não são distantes, sabe? E não tem nada que se repete, digamos assim. Então, eles estão na mesma distância, cada número está na mesma distância, então você não consegue fazer aquele macete que eu mostrei antes, e eles têm uma proporção de 6 em 6, então 6 para 12, 6, 12 para 18, 6, 18 para 24, 6. O 36 foge, né, que é a diferença de 12, né, mas, assim, é uma diferença ali da qual você não consegue aplicar as outras técnicas de chute. Aí você vai ficar em dúvida entre as três para marcar a correta. E, assim, cara, a minha lógica nessa é meio doida, sabe? Então, quando eu fui fazer essa questão pela primeira vez, eu não sabia resolver. É uma questão dificílima de análise combinatória, uma das mais difíceis que caiu no Enem, se eu não me engano, sabe? E para resolver essa questão, o que eu fiz? Eu eliminei o 6 e o 36, e aí eu fui ver o que fazia mais sentido. Eu peguei o 36 e eu diminuí de 24, né? E aí deu 12. Então, a diferença do 24 para 36 é 12. Então, eu acabei indo na letra B. Então, peguei essa lógica maluca, sabe? Mas aí você escolhia uma dessas três, você já aumentava a sua chance de acertar, sabe? Já fazia uns 33% de chance de acertar, diferente ali de você chutar entre A e até a E, que seria 25% de chance de acertar. E a resposta é letra B mesmo, tá certo? Então, galera, outra técnica de chute também, essa aí para você utilizar em último do último caso, tá faltando 5 minutos para acabar a prova, você não preencheu ainda todo o cartão resposta, tem algumas questões que você não sabe resolver ainda, várias questões, você vai ver a alternativa que você menos marcou e você vai marcá-la no cartão resposta. Por quê? Porque segue uma proporção de mais ou menos, não é exatamente, 9 alternativas por item. Então 9A, 9B, 9C, 9D e 9E. Não é esse número exato, então, por exemplo, vai ter a letra A às vezes tem 12, a letra B vai ter 7, a letra C vai ter 9, então, assim, mas é um valor próximo ali de 9, não foge muito, não tem como uma alternativa não ter marcação. Então você vai ver a alternativa que você menos marcou no gabarito, assim, numa situação de total desespero, não dá mais para aplicar as outras técnicas de chute, e aí você vai marcar essa alternativa no cartão resposta que você menos marcou, tá bom? Então, galera, esse foi o vídeo, tá? Essas são as técnicas de chute, elas podem ajudar muito você naquelas questões que você não sabe resolver, só utilize elas em último caso. Eu tentei fazer uma escadinha entre as que são mais eficientes até as que são menos eficientes, tá? Então, assim, lembre-se disso, se precisar rever esse vídeo, porque de verdade, essas técnicas de chute podem te ajudar caso falte tempo lá na hora da prova, naquelas questões que você não sabe resolver. Então, leve-as em consideração para você maximizar os seus acertos no chute na prova do Enem, tá bom? Não esquece de se inscrever se você curtiu desse vídeo, me ajuda a chegar nos 100 mil inscritos, deixa o like e comenta aí embaixo se você gostou dessas técnicas, se você, tá gostando dos vídeos, se eu tenho ajudado você, comenta para ajudar. Então, estou entregando conteúdo gratuito para vocês, a única contrapartida que eu peço para vocês é isso. E se você quiser a mentoria do Protocolo Enem, aí pro Enem de 2025, para você se preparar em alto grau, vou deixar o link aqui na descrição, tá certo? Então, galera, é isso. Muito obrigado. Excelente prova aí para vocês no domingo. Vou estar torcendo muito por vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês consigam aí a sua aprovação, consigam uma alta quantidade de acertos, consigam ali realmente destruir no segundo dia. Boa prova a todos, pessoal!